Meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniano. E no vídeo de hoje a gente vai resolver o exercício 23 do Moisés, do capítulo 3. E esse exercício ele fala de movimento circular uniforme. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante pra mim. Ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. Deixa seu like e também seu comentário ao final do vídeo, tá bom? Então vamos começar? Vamos começar lendo o exercício 23. Uma roda partindo do repouso é acelerada de tal forma que a sua velocidade angular aumenta uniformemente para 180 RPM em 3 minutos. Depois de girar com essa velocidade por algum tempo, a roda é freada com desaceleração angular uniforme, levando 4 minutos para parar. O número total de rotações é de 1080. Quanto tempo, ao todo, a roda ficou girando? Então aqui a gente tem, ele dá a velocidade... ele dá uma velocidade rotacional. Ela é equivalente à velocidade angular, tá bom? Ela só tem uma unidade de medida diferente, mas se você pesquisar lá, velocidade rotacional, você vai ver que ela é equivalente à velocidade angular. Se você quisesse trabalhar com radianos por segundo, você pode pegar essa velocidade rotacional aqui, que no caso é 180 RPM, e transformar ela em radianos por segundo apenas, né, multiplicando por 2π, ok? Eu vou trabalhar com velocidade rotacional, vai dar o mesmo valor e no final a gente vai ter esse tempo total, que é o que ele quer, em minutos, tá bom? Então vamos lá. Esse exercício ele tem 3 situações diferentes. Ele tem um movimento acelerado, depois um movimento constante, onde não varia a velocidade, e depois uma desaceleração. Então a gente aumenta a velocidade num período, mantém essa velocidade constante e depois desacelera. Então a gente tem 3 intervalos aí para análise e a gente vai analisar cada um deles, ok? Então, primeiro intervalo, o que a gente tem? Nesse primeiro intervalo, a gente tem uma velocidade angular. Aqui eu vou chamar de velocidade angular porque ela vai ser equivalente à rotacional, tá? Eu vou só colocar aqui para melhor visualização. Então, seria uma velocidade angular 0. E depois, na verdade eu vou chamar ela de rotacional e na hora de substituir na equação aqui eu vou substituir no lugar da angular, para não ter erro, tá? Então, eu tenho uma velocidade rotacional inicial de 0 e ela vai para uma velocidade rotacional de 180 RPM, ok? O intervalo que isso acontece é um ΔT de 3 minutos. Então, o que a gente tem? A gente tem durante esses 3 minutos, essa roda é acelerada. Então, aqui nós temos um movimento circular uniformemente variado. Existe uma aceleração, além da aceleração centrípeta, que muda o módulo da velocidade. A gente viu que no movimento circular uniforme, a velocidade ela não variava. A gente tinha uma aceleração centrípeta, porém ela era responsável apenas para mudar direção e sentido da partícula, mas não o módulo da velocidade. Aqui não, aqui a gente tem um movimento circular uniformemente variado. E aqui... faltou eu colocar no título, uniformemente variado, porque é esse a análise do exercício, tá bom? A gente tem um movimento circular uniformemente variado. Então, nós temos aqui uma aceleração que muda o módulo dessa velocidade. E aí, para esses casos, a gente vai usar as mesmas equações com equivalência para movimento circular, né? Do movimento retilíneo uniformemente variado. Vocês lembram? Lá no Instagram já tem um resuminho sobre isso. Quais eram as equações? Olha, elas são as mesmas, mas né, lá do movimento retilíneo uniformemente variado, porém colocadas no ambiente de movimento circular. Então, eu vou escrever aqui para a gente analisar, ok? O que a gente tinha? Ômega é igual a ômega 0 mais alfa t. Esse alfa é uma velocidade angular. A gente tinha também um delta θ, que seria igual a ômega t mais alfa sobre 2t ao quadrado. E também ômega ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes alfa delta θ. Ok? Então, essas são as mesmas equações que a gente tinha lá, porém, para o movimento circular. O que a gente sabe aqui? Ele diz que a rotação total, o número total de rotações é 1080. Esse número total de rotações é o nosso Δθ. É o quanto descreve ali de rotações, tá? A velocidade rotacional, ela é equivalente à velocidade angular. E essas rotações são equivalentes à descrição de ângulos, né? Ao radiano. Eles são equivalentes aos radianos que a gente teria na velocidade angular. Então, a gente pode escrever como sendo o Δθ total de todo o percurso
né, dos 3 intervalos, a gente sabe que é 1080. Então, isso é importante, a gente vai guardar aqui. Ok? E aí, o que a gente pode encontrar aqui? Aqui a gente pode encontrar qual foi o delta teta aqui para esse intervalo e também podemos encontrar esse alfa para esse movimento, que é importante a gente saber, porque daí a gente, né, pra gente fazer jogos com essas equações. Então, 1, 2 e 3. Ok? Eu vou usar a equação 1 primeiro. Então, eu tenho aqui ômega O mais alfa T. Natana, eu posso usar essa velocidade rotacional no lugar da angular aqui nessa equação? Pode, porque elas são equivalentes, tá? Só tomar cuidado que o tempo você vai achar em minutos. Então, esse cara daqui é 1180, esse cara daqui é 0, o alfa a gente não sabe, o tempo foi de 3 minutos. Então, isso dá 60 RPM por minuto, e aqui esse minuto seria ao quadrado, né, porque a gente tem uma aceleração. Ok? Essa é uma aceleração angular que a gente tem aqui, e aí a gente vai encontrar esse delta teta aqui para esse intervalo, ok? Então, vamos usar a equação 2 agora. Usando a equação 2, a gente tem o delta teta. Esse cara daqui a gente não sabe. Eu vou colocar aqui até a representação, que é para o intervalo 1, tá bom? Esse ômega aqui é 0, então isso aqui vai dar 0, mais 60 dividido por 2, 3 ao quadrado, porque o nosso delta T é de 3 minutos, ok? Esse cara daqui vai dar pra gente, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, vai dar 9, que multiplica 60 dividido por 2, 270. Então, a gente tem, para o primeiro intervalo, a gente tem 270 rotações. Lembrando que a gente está fazendo isso porque o exercício diz que as rotações totais é 1080 e ele quer saber o tempo total. Para eu saber o tempo total, eu preciso saber, vou fazer essa ligação com essas rotações para os intervalos que a gente não tem dados, que é o próximo intervalo, que é o intervalo 2. Então, vamos para o segundo intervalo. O que acontece no segundo intervalo? Vamos lá. Então, aqui, o que acontece no segundo intervalo? No segundo intervalo, olha só. Então, ele aumenta uniformemente de 180, de 0 até 180 RPM em 3 minutos. Esse é o primeiro intervalo. Depois, ele gira com essa velocidade por algum tempo. Que tempo é esse? O exercício não fala. Então, ele vai girar por algum tempo e depois a roda vai ser freada. Então, para esse intervalo aqui, a gente tem velocidade constante. Se a gente tem velocidade constante, para esse intervalo aqui só existe uma equação. Lá no movimento uniforme nós tínhamos uma equação e aqui no movimento circular uniforme também a gente só tem uma equação, que é o quê? Vamos colocar aqui, θ é igual a θ 0 mais o quê? Ômega t. E aí a gente pode fazer, passando o θ 0 para lá, variação de θ como ômega t. Porém, a gente não tem nem esse cara e nem o tempo para a gente somar. E a gente só tem o ômega, que é, para esse caso, 180 RPM. Porque eu vou até 180 RPM, mantenho essa velocidade por um tempo e depois desacelero. Então, a gente vai deixar esse segundo intervalo aqui paradinho por enquanto e vamos para um terceiro intervalo. No terceiro intervalo, ele fala que acontece o seguinte, né? Ele fala assim, vamos lá. Depois de girar com essa velocidade por algum tempo, a roda é freada com desaceleração angular uniforme. Então, a gente tem um movimento circular uniformemente variado, levando 4 minutos para parar. Então, o que vai acontecer nesse? A velocidade inicial aqui era 180 RPM, uma velocidade... Aqui eu não vou... Só para não confundir vocês. É uma velocidade inicial rotacional. Ela vai até uma velocidade rotacional de 0, um ΔT de 4 minutos, ok? Nesse caso aqui, a gente também tem um movimento circular uniformemente variado, e aqui eu vou usar as mesmas equações que eu usei lá no primeiro intervalo. Então, primeiro eu vou usar a equação 2, a equação 1, que é ômega é igual a ômega O mais alfa t. Lembrando que aqui você pode usar essa equivalência de velocidade rotacional com velocidade angular, porque elas são equivalentes, porém com unidades diferentes. Então, aqui a gente tem que a nossa velocidade final vai ser 0, a inicial 180, mais alfa, que a gente não sabe, o tempo 4. Isso dá
que alfa vai ser 180 dividido por 4. Vai dar pra gente 45 RPM, né, minutos ao quadrado. E depois a gente vai usar a equação 2, que vai ser delta θ vai ser igual a ômega t mais alfa sobre 2t ao quadrado. Esse cara daqui a gente não sabe. O ômega inicial vai ser igual à velocidade rotacional inicial 180. O tempo é 4. O alfa aqui é negativo. Faltou um sinal de menos aqui, ok? Porque ele vai para lá, o 180 vai para lá, fica negativo. Então, menos 45 sobre 2, 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar pra gente, fazendo as contas aqui, é só matemática. 4 ao quadrado vezes 45 dividido por 2, 360. Então, vai dar menos 360. Desse lado, 180 por 4, 720. Então, esse cara daqui vai dar 360 rotações. Ok? Então, a gente tem... O que a gente sabe? Vamos lá, esse dado do exercício que ele deu no início é muito importante. Isso aqui significa que é o delta θ do primeiro intervalo mais o delta θ do segundo intervalo mais o delta θ do terceiro intervalo. Nós temos o delta θ do primeiro, temos o delta θ do... Vou colocar aqui até o símbolo do segundo não, desculpa. Do terceiro. Vou apagar aqui. Nós temos o delta θ do terceiro intervalo, ok? Dado isso, a gente consegue encontrar aqui. Então, vamos lá? O que a gente sabe? Que o delta θ total é delta θ do primeiro mais o delta θ do segundo mais o delta θ do terceiro. Então, isso aqui dá... Esse cara daqui é 1080, o exercício me deu. O do primeiro intervalo foi 270, certo? Esse aqui a gente não sabe, queremos saber para encontrar o tempo. E do terceiro foi 360. Então, com isso, a gente sabe que o delta θ do segundo intervalo vai ser 1080 menos 270 menos 300. Esse cara daqui vai dar 1080 menos 270 menos 360. Delta θ 2 vai dar 450 rotações. Então, a gente tem 450 rotações no segundo intervalo. Com isso, a gente pode vir substituir aqui e vamos achar o tempo em que ele ficou rodando em movimento circular uniforme. Então, esse cara daqui vai ser 450. O ômega aqui a gente sabe que vai ser o mesmo da velocidade rotacional que foi constante nesse intervalo de tempo, que é 180 vezes o tempo. Então, o tempo dá pra gente, dividido por 180, 2,5 minutos. A resposta é essa, 2,5 minutos? Não. Por quê? Porque o que o exercício quer? Quanto tempo ao todo a roda ficou girando? Então, é o tempo em que ela acelerou, permaneceu constante e depois desacelerou. Então, é o quê? É esse 3 minutos do primeiro intervalo, mais esses 2 minutos e meio do segundo intervalo, mais esse 4 minutos do terceiro intervalo. Então, o tempo total T total vai ser 3 mais 2,5 mais 4. Isso aqui vai dar 9,5 minutos. Então, esse é o tempo total. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse exercício. É importante esse exercício porque a gente traz lá as equações que a gente está mais acostumado, que a gente vem no ensino médio, a gente está mais acostumado, né, de movimento retilíneo uniforme, de movimento retilíneo uniformemente variado, e a gente traz e vê que pode aplicar no movimento circular, no circular uniforme e no circular uniformemente variado. Então é importante que a gente veja isso, né? Quando a gente começa a visualizar, porque a gente vê só as equações, a gente não consegue ver, né? Não consegue ver com profundidade, entender realmente, mas quando a gente vê na prática, eu acho que isso fica mais fácil. Então é importante, e aí a gente trouxe um conceito de velocidade rotacional, vimos que ela é equivalente à velocidade angular, então a gente pode usar ela ali na equação, lembrando, óbvio, que elas têm unidades diferentes, então as unidades no final são diferentes. E é isso, se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo, vamos discutindo, vamos estudando juntos. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, um beijo e bons estudos!